Aí vem a questão da maturidade. Isso é a maturidade. É o molde, que quando você pede a Deus, Deus vai te moldando. E você vai amadurecendo e tendo conhecimento. Quando Salomão pede sabedoria para Deus, o que ele pede? O que ele está falando ali? Me dá sabedoria e conhecimento. Deus deu isso para ele muito mais, a sabedoria para todas as coisas. E nós vamos ver, né, que Salomão usou isso para o bem e depois usou para o mal. Né? Ele desviou do caminho. Né? Ali, será que nesse momento que ele desvia, Deus retira dele também a sabedoria? Não. Ele fica meio... Não. Provérbios, meio que tem o começo, o meio, né? Você vê muita sabedoria em Provérbios, né? Mas é assim, olha, quando você vai dar veneno para alguém, você acaba provando o próprio veneno. Sim. Então, a sabedoria foi dada. Só que foi usada de maneira tão errada que aquilo não passou mais a ser sabedoria. Ele usou para o mal. Vamos pegar assim, vamos pegar Oppenheim. Sabe, gente? Que era para fazer algo de uma energia mais econômica, né? E o que ele criou? Devido à maldade do homem, a bomba nuclear. Ele queria sabedoria porque ele tinha assim, ele via o pai era sábio. A motivação dele foi muito boa, porque era para conduzir o povo de Deus. Porque ele viu o pai conduziu muito bem o povo para Deus. Enquanto Davi governava, o povo de Israel era temente a Deus. Porque Davi, ele conduzia o povo a louvar a Deus. Davi conduzia as celebrações, os cultos. Davi fazia com que Israel se entregasse, se ajoelhasse diante de Deus. Davi cultuava a Deus. Davi ensinava sobre Deus. Davi assim, abria os escritos, né? E falava de Deus, ensinava ao povo. Então Salomão viu que o pai conduzia, então ele pede, ele fala, eu não tenho essa sabedoria que meu pai tem, eu não sei, então o que eu quero é sabedoria para conduzir o teu povo como meu pai conduziu, e conhecimento, tem conhecimento de tudo. Meu pai era um homem sábio, meu pai era um homem conhecedor. Davi não fez engenharia, como é que ele fez a planta do templo? Como é que ele sabia que tantos côvagos, tanta altura, não sei, enfim, foi toda a sabedoria e conhecimento que Deus deu a ele. Então, assim, Salomão também foi o escolhido. Saul também foi o escolhido. Aquele que se coloca para servir a Deus é o escolhido. Então, assim, não tem pessoas com chamado especial. Tem pessoas que se destacam mais, porque é o que Deus, assim, Deus dá a cada um dom. Então, assim, Saul pediu a sabedoria. Deus deu sabedoria, conhecimento e riqueza. Ele não tinha pedido mais. E a sabedoria de Saul e o conhecimento, de Salomão e o conhecimento fez com que Salomão multiplicasse muito mais. Muito mais. Muito mais. Só que Salomão, depois de muito tempo, Salomão tropeça no negócio. Por quê? Um dos feitos de Salomão logo no começo, né, da sabedoria, olha só, Salomão tinha que julgar, né? E aí é o que todo mundo conhece. As duas prostitutas que têm filhos na mesma época e uma vai dormir, dorme em cima do filho e o filho morre, enquanto a outra está dormindo, ela troca as crianças. Quando a outra acorda e vê a criança, fala, isso não é o meu filho. Porque a mãe reconhece o filho. Não é. Ela fala, sim, não é. Então vamos até o rei. Porque ele, Salomão, julgava. Ele era um juiz também. Deus deu essa sabedoria quando chega diante dele. Uma conta, outra fala. Um fala. Quer meu? Quer meu? Eu falei, tá bom, traz a criança aqui. Traz a espada. Tá todo mundo assim. Você acha que ele ia matar a criança? Não. Ele falou, tá bom, então vamos dividir a criança no meio e fica metade para cada uma. Aí, uma grita, não! Sim. Dá a criança para ela então, mas deixa a criança viver. Você então, pega a criança e dá para ela, quer a mãe. Porque a mãe não vai deixar o filho morrer. Entendeu? Olha a sabedoria dele. Como é que ele ia fazer isso?
né? Empreendam essa outra aí, que é saber lidar com as situações. E não era do universo dele, né? Porque isso é o universo materno. Exato. Então, olha o que Deus dá, né? Como vai fazer isso? Né? E fora a sabedoria de tantas outras coisas, né? A sabedoria do quê? Ele foi um homem de livre comércio. Ele era um negociador, né? Ele complementou muito mais o reino e o povo de Israel, porque ele negociava. Só que, em um determinado momento, assim, os reinos ficavam tão vislumbrados com ele que veio a rainha de Sabá, riquíssima, para conhecer quem era esse rei, né? Ele se encanta com a rainha e tal, e ele quer o quê? Ele começou a barganhar, né? Então isso começou a declinar o reinado dele. Por quê? Porque ele começou, para conquistar os reinos, ele começou a casar com as filhas dos outros reis. E começou, que nem, aí uma adorava a deusa Astarote. Aí ele fez o altar para a deusa Astarote. Aí a outra era a deusa não sei o quê. Então ele fez o altar para a deusa não sei o quê. Aí a outra não sei o quê. E ele foi casando. Ele tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Não dava conta de ninguém, né? E por que ele fazia isso? Porque ele fazia os conchavos com os outros reis para poder enriquecer cada vez mais. Só que Salomão, ele murou o reino dele do palácio. Então o que estava do muro para dentro era rico. E o povo de Israel, do muro para fora, passava fome. Então ele foi um rei mau, muito mau. Mau com as esposas, com as concubinas, porque na verdade ele casava por interesse das terras. Ele tomava posse das terras. Isso foi evidente no filho dele, né? E o povo passava fome. E ele começou a cobrar altos impostos do povo. Então ele foi um rei muito mau, ele empobreceu. Tudo aquilo que Davi, o pai, tinha feito com o povo de Israel, ele acabou, né, com a nação de Israel, deixando a nação de Israel miserável. E rico eram os reis e as mulheres que eles casavam dos reinos. E ele ali, o STF dele, a Câmara dos Deputados, o Senado, era ali. Tudo. Era mais ou menos por aí, porque ele se tornou um cara político, né, e mercenário. E o povo na miséria. Então ele castigou muito o povo. Muito. A história só se repete, com personagens diferentes e época diferente. Mas a história se repete. Os grandes com os grandes e o povo, a plebe passando fome. Então, Salomão, e olha só, tem umas coisas que são muito, vamos dizer assim, sutis, ou não, né? De sutileza. Você já assistiu? Se não assistiu, não assista, o Advogado do Diabo. Tem que assistir. Por quê? Porque a frase final dele resume tudo do ser humano, né? Vaidade. O meu maior pecado, né, é vaidade. Então Salomão foi tomado pela vaidade. Quando Salomão estava construindo o templo que Davi havia deixado, ele faz algo que Davi não deixou. Ele constrói uma câmara secreta. Uma câmara secreta. Um local, como se fosse uma câmara secreta. Quem foi o profeta? Ele começa, não é ser visionário. Na verdade, Davi, quando está construindo o templo, ele chama assim, Davi não, Salomão, mas Davi chama os melhores artesãos do mundo, das redondezas, né? Os melhores ourives, né? Tudo que era de melhor. E Salomão não deixa com que essas pessoas multipliquem o conhecimento, a não ser aqueles que estão ao redor dele. E aí ele faz essa sociedade secreta, que chama de construtores. Ou seja, Salomão tinha na mão, então assim, os outros reinos queriam fazer palácio. Então era Salomão que tinha
os melhores arquitetos, engenheiros, cara que fazia os melhores escultores, os melhores, tudo, ourives, tudo, era Salomão que tinha. Ele cria uma sociedade secreta com essas pessoas e chama essa sociedade de construtores. A princípio era isso, assim, porque se você começar a espalhar o povo para ensinar o povo, a gente não vai ganhar dinheiro, né? Porque só nós. Então, se o rei lá quer construir do reinado X de Canaã, quer construir um palácio, alguma coisa, vai ter que chamar a gente. Se o outro quer fazer não sei o quê, quer fazer grandes vasos, artesanato, é só os nossos artesãos. Ah, se não sei o que, é só os nossos caras que talham as madeiras. Ah, não sei o que, é só os nossos. E eles passavam isso só para pai e filho e tal, e pessoas que Salomão convidava para dentro dessa câmara secreta. E essa câmara secreta, na verdade, começou porque os caras também eram das outras religiões, né? Começaram, então, assim, dentro do templo, o templo. E essa câmara secreta, hoje, né, ela é toda desenhada, que hoje são os maçons, que tem exatamente como era a câmara secreta. Salomão começa dali, né, a questão da maçonaria, dentro do templo de Salomão, né, com os construtores. Então eles ajudavam só entre eles e quem eles convidavam. Okay? A maçonaria tem a sua base até hoje nisso. Você tem que ser convidado para poder entrar. Tem uma caverna lá em Jerusalém que eles fazem os rituais. Isso até hoje, né? E para quem é convidado e tal, e passa por todo o ritual. Essa caverna em Jerusalém, os arqueólogos, né, os estudiosos, dizem que era ali onde era o templo de Salomão. Né? Então ficou essa caverna, né, que era ali onde que era no secreto. E ali ele tinha todo o sacrifício, enfim. Salomão fez isso por quê? Para poder agradar aos outros reinos, né? E cada vez mais enriquecer mais e ter o poder sobre as construções e sobre... Então, Salomão, ele ia, o conhecimento que ele adquiriu e a sabedoria, quando no princípio ele realmente ajudou o povo, depois a ganância tomou conta dele. A sabedoria é uma coisa bem complicada, porque se você pede a sabedoria para Deus, ela vem pura, vem uma sabedoria extrema. Então você tem a sabedoria tanto do bem quanto do mal. Sim. E aí o homem não tem essa. Ele se perde. Foi o que aconteceu com Salomão. Ele se perdeu. Ele ficou ganancioso. Ele tinha tudo e queria mais. Então assim, a maçonaria começa dali do templo de Salomão. E ainda tem muitos mistérios ainda para poder desvendar. E Salomão acaba sendo um rei cruel para o povo de Jerusalém. Em vez de seguir o que Davi fazia, né, e ajudava o povo, não. Ele era cruel. Ele deixou todo o povo de Israel na miséria, cobrava altíssimos impostos. Era assim, o mais rico do mundo, não precisava disso, né? Não aquela falsa segurança, né? Eu estou com um rei poderosíssimo, então paga. Então, ele dominava os outros reinos, né? Ele tinha isso tudo na mão dele. Então, ele meio que escravizou o povo de Israel, escravizou os outros reinos. Então, ele foi um rei muito mau. E aí, então, depois a gente vai... Na época do reinado deles, tanto de Davi como de Salomão, o reino de
de Israel, né, alcançou-se áreas externas, conquistaram quase todas as terras que eram para expandiram muito, né, as fronteiras de Israel. Muito. Então vem, né, o primeiro rei, a monarquia, foi Saul, a trajetória dos reis. Né? Davi é escolhido rei, de fato cria o Estado de Israel, né? E tem uma prosperidade econômica. Todo o povo estava bem, era próspero, tinha o que precisava. Né? Vem Salomão, altos impostos, descontentamento geral do povo. Eu não sei aonde que eu vejo isso assim. São 10 reinos para o Nordeste. Divisão do reino com a morte de Salomão. E aí a gente vai ver aqui o que acontece. Né? 10 reinos são 10 reinos. Aí vem a cisma. Próxima aula nós vamos entrar aqui na cisma, que é a separação dos reinos. Os reinos divididos. Reino do Norte e Reino do Sul, com Jeroboão e Roboão, né? Quais são as tribos e o que acontece aqui. E depois disso, então, que passam os reis, são vários reis aqui, depois de Roboão e Jeroboão, vem o cativeiro, são levados cativos. O povo de Israel fica cativo 70 anos na mão de Nabucodonosor. Tá? Então, a gente vai ver essa trajetória aqui. A próxima aula, então, a gente entra no reino de David. Tá bom? Até a próxima aula. Vejo vocês.